Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos em mais um Evangelho do Dia. Nesses tempos tão difíceis, só mesmo a palavra de Deus para trazer consolação aos nossos corações. Abra suas Bíblias no texto que escreveu São João, no capítulo 7. Vamos trabalhar o capítulo 7, verso 40 até mesmo 53. Versículos um tanto extensos, mas muito preciosos para a nossa meditação da Escritura Santa. Abra sua Bíblia. Quero te convidar a se inscrever nas nossas redes sociais. É só procurar lá, @Prof. Daniel Ramos, que você nos encontra. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ele respondeu: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo, que nada sabe da lei, é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto cheio de informações a respeito da origem do nosso Senhor e, consequentemente, o preconceito daquelas pessoas com relação à sua identidade. Ele não é porque ele não veio de tal lugar. Ele não é porque a origem dele não é de tal família. Ele não é porque no lugar onde ele vem não se levanta quem pode ser. Esses são os dilemas daquelas pessoas que, por esses detalhes tão supérfluos, vamos dizer assim, descriam na veracidade que lhes estavam sendo revelado o Messias, o profeta do Altíssimo, Jesus Cristo. E o alvoroço fica tão grande que uma parte vai dizer que ele é o Cristo, outra parte vai dizer que não é. Essa parte que não crê começa a questionar a origem dele, e aí a confusão está feita. A questão é: poderia vir alguma coisa da Galileia? É a grande pergunta desse texto. Você já viu da Galileia levantar profeta? Você vê que é repetido várias vezes essa questão. Mas eles que se dizem tão sabichões, porque o texto aqui no 52 e também no 51 e até no 48, quem está questionando a origem de Jesus pelo fato dele ser galileu, ou quem está questionando a identidade de Jesus por ele ser galileu, são os fariseus, os doutores na lei. Todo mundo sabe que a casa dos fariseus são os especialistas em escritura.
Mas olha que coisa interessante. É a Escritura que diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O bara, criar a partir do nada. Criar a partir de obra-prima nenhuma. Simplesmente pelo poder da palavra. Um pouco mais à frente, uma mulher chamada Sara, estéril, velha, casada com um velho, já passada do período menstrual, não tinha condições de conceber, vai se tornar mãe da nação hebreia. Alguns séculos depois, uma virgem que nunca tinha tido relação com homem algum, por nome Maria, vai se tornar mãe do Salvador. Vê se você compreende. Ainda que no contexto de Maria, nós já estaríamos falando de evangelho, mas a criação do mundo, a criação de todas as coisas pelo poder da palavra, não tem como tirar algo daqui, e a palavra traz de onde não sai. O texto vai dizer: eu vou levantar o pobre do monturo, vou abater o soberbo. Deus é que se lembra da necessidade dos pobres e os despede com as mãos cheias de cestos. É interessante que os maiores sabedores da Escritura não percebem o que é fundamental. Deus é especialista em levantar o que não tem condição de ser para ser. É especialista em levantar o que não é para ser. É especialista a tirar do filho mais jovem de uma casa cheia de jovens capacitados, robustos, formosos, com perfil. Mas ele é capaz de esperar o último chegar, o menor. E é o menor que ele faz sentar no trono, o grande rei Davi. O filho mais novo, Jacó, é a verdadeira promessa em detrimento do primogênito Esaú. Deus é especialista em quebra de paradigmas religiosos. E sabe o que me espanta? Em pleno 2022, porque eu estou gravando esse vídeo em abril de 2022, como que nós estamos cercados pelas correntes da religiosidade, do religiosismo. É o costume da nossa igreja. Não, mas sempre foi assim. Não, porque desde sempre a nossa igreja é dessa maneira. Não, porque o pastor disse assim. Amarras. Os especialistas na palavra, que devem ser os primeiros a crerem que Deus faz a partir do nada. Mas você já viu levantar profeta em Galileia? Você já viu alguém criar alguma coisa a partir do nada? Você já viu uma senhora pós-período menstrual engravidar? Uma senhora que estava cessada no seu período normal, as mulheres? Você já viu isso? Uma velha? Você já viu Deus que abre o mar e sem engenharia nenhuma faz caminho para o seu povo passar? Você já viu
um homem de Deus com apenas 300 homens vencer um exército de 32 mil? E no final ainda hastear a bandeira da vitória? Você já viu um rei, grande general de guerra, ganhar uma guerra, tomando uma cidade, entrando nela através dos canais de água, como fez Davi com Jebus, que mais tarde vai se tornar a Jerusalém, a antiga cidade dos Jebuseus? Você já viu isso? A Escritura está cheia de coisas que não tem como ser. Você já viu, querido irmão e querida irmã, em alguma religião, um Deus que é capaz de se auto-sacrificar em perdão aos seus súditos, aos seus servos, para que seja aplacado nele mesmo a ira dos seus seguidores? A ira do pecado que devia cair sobre os seus seguidores? Você já viu isso? E agora, trazendo para o nosso contexto, você já viu em alguma religião chover línguas de fogo, vento veemente, e uns poucos amigos de Jesus que ali estavam aguardando a promessa falar em línguas de nações que eles nunca pisaram? E todas as pessoas que estavam naquela cidade por causa da grande festa do Pentecostes ouviam a respeito das maravilhas de Deus na sua própria língua nativa. Você já viu isso? E por que você está duvidando do que Deus vai fazer na sua vida? E por que o seu coração consegue encontrar dúvida de algo que Deus vai fazer na sua vida? Não, mas é extraordinário, que bom. Isso aí tem a identidade de Deus. Isso aí tem a digital de Deus. Porque Deus não faz aquilo que nós podemos fazer. Deus só faz aquilo que é extraordinário. Aquilo que ninguém pode fazer. É o que Ele faz. Jamais alguém falou com este homem. A multidão reconhece. Por quê? Porque tudo que a gente ouve ele falar, primeiro a gente vê ele fazendo. Ele não é uma liderança como as que nós já tanto ouvimos, que manda a gente fazer, mas quando a gente olha eles fazer, eles fazem exatamente o contrário. Manda a gente ser santos e são pecadores. Manda a gente ser obediente e são rebeldes. Manda a gente estar em unidade, mas anda em porfia. Manda a gente ser piedosos, mas são arrogantes. Este homem não. Tudo que ele mandou a gente fazer, ele fez primeiro. E enquanto ele vai falando, as suas mãos vai operando. Enquanto a sua mão opera, a sua boca nos ensina. Claro, Jesus é toda a mensagem que Deus tem a comunicar com a humanidade. Humanizou-se para que a humanidade pudesse compreender. O problema é que a nossa humanidade está tão cheia de amarras. Amarras do pecado, amarras da tradição, amarras da religião, amarras dos costumes, amarra das placas das denominações, amarras dos porvires, dos reuniãozinha, redutinho, amarras do Zé Povinho, do Zé Mundinho. Tem coisa mais nojenta no ser humano de que povinho e mundinho. Eu detesto essas duas coisas. Eu não tenho paciência para lidar com Zé Povinho e Zé Mundinho. Mundinho, povinho, é só aquilo ali, aquele clãzinho. E alguém vai virar para mim e falar assim: Daniel, mas a obra na minha vida não acontece. Não. É você que está sabotando a obra do Senhor na sua vida. Ah, mas o Senhor vai fazer isso. Daniel, é muito grande. Pois é. O grande significa digital de Deus
nesta obra. A digital dele na obra é grande. Porque se eu e você tivéssemos condição de fazer, Deus não ia fazer. Deus não faz o que nós temos condição de fazer. Deus só faz o que ele pode fazer. Irmão Daniel, mas não tem condição. Deus é especialista em mexer e mudar situações sem condição. Quebra o arco, quebra os carros, lança no fogo, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, querido irmão, querida irmã, quem pode impedir? Quem pode? Ah, mas o meu pastor não crê. E quem disse que Deus depende do seu pastor para agir na sua vida? Não, irmão Daniel, porque eu estou debaixo da obediência. Você está debaixo da obediência da palavra. O véu se rasgou, meu irmão. Não tem isso mais não. Vamos parar de palhaçada. Ele é o seu guia espiritual. Ele é o seu orientador. Ele é o seu direcionador. Mas você não pode se submeter a ele mais do que se submete à palavra. Você submete ao seu pastor enquanto ele estiver na palavra. O véu se rasgou, esse sacerdócio aí, ó, intermediário, isso não existe mais não, vamos parar com isso. Isso é a antiga aliança. Se Deus abriu a porta e diz, vai, vai, meu querido. Ah, mas fulano vai me amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus está abençoando. E vice-versa. Ninguém. Lembra lá de Balaão? O rei inimigo de Israel, vem cá, vem profetizar contra Israel. Eu vou guerrear contra ele, eu vou pelejar contra eles, você amaldiçoa eles. Não tem jeito. Ainda que você me desse toda a sua fortuna, todo o seu reino, tudo que você tem, não adianta. Toda vez que eu levantar a mão para abençoar esse povo, eu vou abençoar, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus está abençoando. É perca de tempo. Ninguém pode fechar a porta que Deus abre. Mas atenção. A porta abre e a porta fecha. Tem um prazo para passar por ela. Você não pode deixar a porta fechar. Porque para ela abrir de novo, só o Senhor para ter misericórdia. Poderá alguma coisa vir aí de você? Poderá sair alguma coisa daqui? Peraí. Acho bonito demais a fala de Nicodemos para nós encerrar. Mas peraí. Nós vamos julgar sem ouvir. Porque tem gente assim, né? Nem ouviu. Nem sabe o que está acontecendo. Já descarta. Não é de Deus. Julga no livro pela capa. Cuidado. Ouve primeiro. Depois julga. Não te apresse. Não precipita. Deus ainda é o dono da igreja. O Espírito ainda controla a noiva. E ele faz o que ele quer. Lê esse texto, medita nesse texto. Não fique em dois pensamentos. Escolha um lado. O lado do que crê. O lado daquele que está dizendo, Senhor, é surreal. Mas o Senhor é especialista em surrealidade. E receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E que Ele possa abrir os seus olhos espirituais cada vez mais para o poder da palavra que vai se cumprir na sua vida, diante dos seus olhos e dos olhos de todos que te cercam, para que vejam, entendam e compreendam que Jesus é fiel na sua palavra para cumprir. Beijo no coração. Fique com Deus.